Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa segunda-feira, a primeira edição também dessa semana, né? E como eu faço em todo início de semana, desejo para você uma ótima semana e que você consiga realizar todos os seus objetivos pessoais e profissionais. Bom, nesse vídeo aqui vamos falar muito sobre o duelo contra o Londrina, né? Afinal de contas, estamos entrando aí numa semana decisiva, onde o Vasco encara na quinta-feira a equipe do Londrina em São Januário, num jogo de 6 pontos, né? Nessa luta do Vasco aí pelo acesso, pela volta para a primeira divisão. O Londrina terá 2 desfalques importantes, a gente vai falar sobre isso, mas o treinador Adilson Batista deixou claro que vem para São Januário para buscar a vitória, tá? Que não vai ficar fechado esperando o Vasco não, que vai tentar a vitória em São Januário. Vamos falar também sobre uma quantia em dinheiro que o Vasco vai receber por conta da transferência do Alan, que saiu do Everton e foi para o futebol dos Emirados Árabes. Então tem bastante coisa para a gente conversar depois da vinheta. Antes da vinheta, recadinho aqui do OneFootball. Você que ainda não baixou o OneFootball, vem aqui, ó, na descrição desse vídeo. É completamente gratuito. O OneFootball é um aplicativo onde você tem tudo sobre futebol. Tem notícias do Vasco lá, tem a tabela da Série B completa, próximos jogos, quem pega quem, tabela da Série A, cobertura completa também da Seleção Brasileira, isso mesmo, ano de Copa, o Brasil aí realizando, né, seus últimos testes. Você fica ligado em tudo lá no OneFootball. O link para baixar está na descrição e tem também o QR Code onde você aponta a câmera e baixa completamente de graça, beleza? Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, e começa esse vídeo falando da Bet7k. Bet7k que também é parceira aqui do canal Machão da Gama e tá com várias novidades no seu site. Só de cara, você pode ganhar um bônus de até R$ 1.200 no seu primeiro depósito. Isso mesmo, qualquer valor que você depositar, a Bet7k vai dobrar o seu depósito. Não está satisfeito? Quer mais benefícios? Então se liga só. Na Bet7k você tem Cash Out. O que é isso, Juninho? Cash Out é o seguinte, você apostou, a sua aposta está saindo vencedora, mas o jogo ainda não acabou, você pode encerrar a sua aposta e receber ali o dinheiro equivalente naquele momento. Na Bet7k também tem mais de 30 variedades de esportes ao vivo e você consegue acompanhar todos os jogos dentro do site. E na Bet7k você também encontra mais de 100 jogos de cassino, então as opções são diversas. Bet7k que é parceira aqui do canal Machão da Gama e o link para você resgatar o seu bônus tá aqui, ó, no comentário fixado. Tamo junto, Bet7k, parceira aqui do canal. Bom, e a gente começa falando aqui sobre a transferência do Alan, que saiu do Everton e foi para o futebol dos Emirados Árabes. Ontem, inclusive, no vídeo de ontem à noite, né, eu trouxe essa informação aqui no canal, né, da transferência. Ele foi até anunciado já de forma oficial lá pelo Al Wahda dos Emirados Árabes. Mas a gente não tinha aqui o valor, né? Existia ali, ainda existe, na verdade, algumas dúvidas em relação ao valor da transferência do Alan. As primeiras informações davam conta que o Alan tinha ido a custo zero, tinha saído de graça do Everton. Eu achei esquisito, né? Porque ele tinha contrato com o Everton até o meio de 2023, então não fazia sentido o Everton liberar o jogador de graça nesse momento, mesmo ele tendo perdido espaço, né, lá na equipe inglesa. Bom, segundo a imprensa inglesa, o valor da transferência foi de 127 milhões de reais. O Al Wahda dos Emirados Árabes pagou aí 127 milhões de reais para levar o Alan do Everton. Com isso, o Vasco, que tem direito a 2,5% dessa transação, o Vasco tem direito a 3 milhões de reais dessa venda aí, dessa transferência, né, do Alan para o futebol dos Emirados Árabes por conta do mecanismo de solidariedade. O Alan foi revelado pelo Madureira, na verdade, né, mas veio para o Vasco ainda nas categorias de base, então fez base no Vasco, foi campeão ali da Copa do Brasil pelo Vasco em 2011, jogando como lateral direito, né? Depois foi para o futebol italiano, se destacou bastante na Napoli, até ir para o Everton da Inglaterra, e agora foi transferido, né, para o futebol dos Emirados Árabes. Já tem 30 e poucos anos, está ali fazendo, né, o seu pé de meia, né? Esse dinheiro aí que vai ganhar na Arábia, com toda certeza vai aposentar umas 3 gerações da sua família. Boa sorte aí, né, pro Alan no seu novo clube e no seu novo desafio. Enfim, vamos mudar de assunto, vamos falar aqui de Série B
do Campeonato Brasileiro. A gente entra aí numa semana decisiva, né? O Vasco encara na quinta-feira o Londrina em São Januário, jogo com clima de decisão, casa cheia, né? Todos os ingressos aí foram vendidos para esse jogo antecipadamente, né? Antes mesmo do jogo contra o Cruzeiro, todos os ingressos para esse Vasco Londrina já haviam sido comercializados. Bom, o Londrina terá desfalque para encarar o Vasco, né? Na verdade, o Londrina terá 2 desfalques importantíssimos para encarar o Vasco em São Januário. O técnico Adilson Batista não vai poder contar com o Douglas Coutinho e nem com o Leandrinho, que é a dupla de ataque, né? A dupla de ataque titular do Londrina durante toda a competição. O Douglas Coutinho está suspenso por conta do 3º cartão amarelo, né? Que ele levou no jogo contra a Ponte. E o Leandrinho foi expulso, né? No jogo contra a Ponte Preta, numa entrada duríssima. Foi expulso direto ali, né? Com o auxílio do VAR. Então, o Adilson Batista não vai poder contar com esses 2 jogadores, que são ali os 2 principais jogadores do Londrina, a gente pode dizer, que faz a dupla de ataque do Londrina. O Douglas Coutinho, por exemplo, é o artilheiro do Londrina na competição. Bom, o Adilson Batista já deu entrevista falando sobre a partida contra o Vasco e a gente vai repercutir aqui, né? Vamos ver o que o nosso adversário, o que o treinador do nosso adversário espera desse jogo contra o Vasco da Gama. O Adilson falou sobre as vaias, né, que a equipe do Londrina sofreu após a derrota ali contra a Ponte Preta, né? Existia uma expectativa muito grande em Londrina, porque era o jogo que, se o Londrina vencesse, igualava o Vasco em número de pontos, né, e viria com muita confiança para São Januário. E então foi uma decepção muito grande lá em Londrina essa derrota da equipe jogando em casa contra a Ponte Preta. O Adilson falou sobre isso, falou também sobre os desfalques, né, de Coutinho e Leandrinho, e disse que vem ao Rio de Janeiro para buscar a vitória contra o Vasco. Confira só. Eu não tiro a razão do torcedor, a existência do clube, da instituição é por eles. Então eles têm todo o direito. Agora vamos pensar com calma, né? São 2 jogadores importantes dentro daquilo que a gente já conhece do Vasco. Vamos tentar colocar um time bem competitivo para fazer um grande jogo e tentar buscar a vitória lá. Adilson também falou sobre o fato do Londrina ser o 2º melhor visitante da Série B, o que traz confiança, né, para tentar ali um bom resultado em São Januário. Confira só. Vamos trabalhar para isso, né? Nós e o Cruzeiro, que a gente tem vencido fora, poderíamos ter vencido e ter igualado o Cruzeiro em relação ao jogo da Tombense. Estávamos ganhando o jogo, sofremos um gol numa desatenção, numa bola parada. Então, acreditar, mostrar, tem sido importante. Então vamos preparar um time forte, competitivo, para fazer um grande jogo lá em São Januário. Então tá aí, né? Esse foi o Adilson Batista, treinador do Londrina, mostrando bastante confiança aí para esse jogo contra o Vasco em São Januário. O Vasco que terá time completo, né? O Vasco não tem desfalques aí para esse jogo contra o Londrina. Existem algumas dúvidas, né? O Vasco pode ter mudanças ali no seu time titular, como por exemplo, o Boza, que foi muito mal, né, na partida contra o Cruzeiro, falhou ali em praticamente todos os gols do Cruzeiro. Pode ser que o Boza volte para o banco de reservas e o Quinteiro comece como titular. Afinal de contas, o Quinteiro fez a dupla titular ali com o Anderson Conceição durante todo o campeonato. Nessa reta final, o Quinteiro caiu bastante de produção e acabou perdendo a vaga para o Boza. Mas o Boza também já é o 2º jogo que ele falha ali de forma intensiva, a gente pode dizer, né, com falhas decisivas. Então, pode ser que o Quinteiro recupere essa posição. No ataque, Raniel foi muito mal também no jogo contra o Cruzeiro, né? E mais uma vez existe ali aquela dúvida: Raniel joga, Raniel não joga? Enfim, isso a gente vai saber durante a semana, né? O Vasco vai treinar todos os dias até quinta-feira para o Jorginho definir aí o time titular que encara o Londrina em São Januário. Mas pode haver mudança sim no time titular do Vasco. É claro que você vai ficar sempre bem informado, né, aqui no canal Machão da Gama. Durante toda a semana a gente vai falar muito sobre essa partida contra o Londrina. Hoje, à tarde, tem a nossa segunda edição do Giro de Notícias. Te espero aqui e durante todos os dias, né, até quinta-feira, vamos falar muito dessa partida. Tamo junto? Série B do Campeonato Brasileiro aí que tá bastante disputada, né? Ontem o Criciúma venceu a sua partida por 2-0, também encostou, tá ali 5 pontos atrás do Vasco. A gente tem o Ituano 4 pontos atrás do Vasco, Londrina 3. Então os clubes estão se aproximando. Uma vitória aí contra o Londrina vai ser fundamental para o Vasco dar uma desgarrada. O Vasco está numa sequência aqui de jogos que são jogos assim que são possíveis, né? Do Vasco vencer esse jogo com o Londrina em casa, depois pega o Operário fora de casa, seria o jogo ideal
para o Vasco acabar com essa urucubaca, né, de não vencer fora, vencendo o Operário fora de casa, e depois pega o Novo Horizontino em São Januário. Esses 3 jogos, se o Vasco conseguisse uma sequência de 3 vitórias seguidas, praticamente acabava com o campeonato. Enfim, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!